se reunir para adorar, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Poder fazer aqui junto, né, como corpo de Cristo, a adoração ao nosso Senhor. Eu queria propor da gente começar hoje com um momento inicial de oração silenciosa, individual, que a gente possa estar colocando diante do Senhor o nosso coração. Lá no Salmo 51, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Então que nesse momento a gente possa estar orando, colocando diante de Deus o nosso coração, fazendo junto com o Espírito Santo uma análise, né, digamos assim, da nossa semana, pedindo perdão pelos nossos pecados, orando de forma individual e silenciosa. Que se encontra lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos juntos? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ele é bom, Ele é gracioso, misericordioso. Vamos adorar então, cantando que o Senhor é bom, digno de toda honra,
toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Às vezes a gente vem tão acelerado para o culto e a gente não entende, não discerne o mundo espiritual também, o plano espiritual. Eu queria te convidar a você fazer um momento de oração. Agora vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor, amém? Vamos aquietar o nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Eu te peço que tu venha aquietar o nosso coração, que nada e ninguém venha atrapalhar aquilo que tu preparou nessa manhã para nós. Que juntos aqui nós viemos adorar o Senhor. Não depende do tom, não depende da música, depende do nosso coração. Nós queremos te entregar o nosso culto racional, porém hoje em comunidade aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa oração e que nada nem ninguém venha atrapalhar o teu fluir, Senhor, nessa manhã. Deus faz aquilo que o Senhor planejou para a palavra. Senhor, recebe o nosso coração no nome de Jesus. Vamos para a casa do Senhor. Pode dizer uma palavra de carinho para o meu Pai, que Deus, nessa manhã. Pode dizer algo para Ele. Senhor, nós te adoramos, meu Pai. Estamos aqui para te adorar, independente de qualquer coisa. Fica à vontade do nosso meio, Senhor. Tenha a liberdade de fazer aquilo que o Senhor planejou nessa manhã. Poder, majestade, louvores.
Bom dia, igreja. Eu tenho 2 avisos. Um é que hoje a MCN vai estar fazendo a sua reunião às 17 horas, conto com todas as mulheres, mesmo que seja da nossa parte administrativa. A gente precisa colocar em dia as nossas atas, os nossos relatórios financeiros. A segunda é sobre o Outubro Rosa. Quem já participou do Outubro Rosa ano passado está aqui. Foi muito bom, né? Então você que não conhece como é o nosso Outubro Rosa está convidado a estar no sábado que vem às 9 horas da manhã. Temos muita coisa boa. Nosso professor Bruno vai estar nos conduzindo a um momento de exercícios. Depois nós teremos também um café da manhã maravilhoso, café de resort, gente, não é nem de hotel, é de resort, muito bom. Teremos também palestra, sorteios, muita coisa boa. Mas se você quer participar, a gente precisa que você faça a inscrição. No nosso grupo tem lá o link para fazer a inscrição. Caso você não esteja no nosso grupo, fale comigo, com a Flávia. Por favor, Flávia, fique em pé. Rosana que está ali. Qualquer pessoa da MCM para nos passar um nome. Por quê? Porque a gente precisa saber quantas pessoas vêm para poder ter a quantidade de alimentos necessários, tá? Convide pessoas, traga seus visitantes, que vai ser uma bênção. E no domingo teremos também a nossa reunião da MCM com uma palestra especial para todas as mulheres. Agora, no sábado, pode vir acompanhado, é só para as mulheres. Pode vir com seus maridos, namorado, noivo, amigo, amiga, tá? É para vir todos vocês. E vai ter também o nosso bazar, né, Marcelo? Vai ter o nosso bazar. Convide pessoas também para o nosso bazar, que o nosso bazar é muito bom, tá? Então, esperamos vocês. Temos também mais 2 avisos. Melhor, mais alguns avisos. A gente vai começar os ensaios das crianças para o musical a partir do próximo sábado, às 9 horas. Então, os pais, papais, fiquem atentos aí aos ensaios, tá? Para o musical. Hoje temos almoço de missões, ok? Temos, picadinho, né? Arroz à piamontese e batata dourada. Quem quiser só ir até a Lili. Cadê a Lili? Ali, ó, ali atrás, só fala com a Lili. Hoje mais tarde, às 4 horas, temos o encontro das Mensageiras do Rei, tá? Encontro para meninas de 9 a 16 anos. Quem quiser participar vai ser muito bem-vinda. Temos também o encontro
dos jovens às 17 e o encontro dos adolescentes, o Chega Junto, às 17 horas. Ok? Programação aí para toda a igreja. Sim, culto azul, dia 11 de outubro, às 17 horas também. E acho que foram todos. Estou esquecendo de algum aviso? Acho que não. Queria convidar agora a Rosana para o momento missionário. Bom dia, igreja, graça e paz. Perfeito aqui esse púlpito aqui para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que tem a ver com a nossa campanha de missões, que está em Josué 13:1. Uma pessoa falou esse versículo para mim e está aqui assim, ó. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Na nossa vigília, eu ainda estou impactada, eu e Natália, né? Que Deus não olha para a idade, para limitações. Então, independe de idade, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas isso não é mais para mim, é para o jovem. Deus nos convida a continuar a trabalhar, ganhar almas para Jesus, conquistar corações para Cristo, porque tem muita terra ainda para ser conquistada. E se você quer saber um pouco mais, né, eu aprendi na vigília sobre porta-aviões. E é de uma profundidade imensa. A igreja é um porta-aviões, irmãos. Mas se quiserem saber mais, precisam vir à vigília. Né? Não pode dar spoiler. Venham porque é uma bênção, né? Precisamos de buscar a Deus nesse porta-avião aqui que é a igreja. Né? Nos fortalecer para irmos ganhar almas para Cristo. E eu quero passar um vídeo de um pastor que esteve aqui conosco, hospedado, pastor Rony e sua esposa Elisa, lá dos Ribeirinhos. Eles estiveram aqui conosco e vão mostrar o trabalho deles. Dudu está vendo ali? Eles desempenham um trabalho assim, com muitas dificuldades. E eu queria que a igreja prestasse bem atenção de como que é feito lá nos Ribeirinhos e o quanto que nós somos privilegiados, né? E aqui a gente não tem tantas dificuldades, mas eles estão lá, ganhando almas e batizando pessoas. Aquele senhor que está procurando a filha, ele pediu se poderia fazer um anúncio aqui do público para ver se ele acha ela, né? Eu vou falar. Enquanto estamos esperando ali o vídeo, né, que está sendo introduzido, esse é um trabalho que nós realizamos. Opa, já foi. Esse é o trabalho que realizamos. Ó. Foi, Eduardo? Ainda não. Esse aí é o nosso. Estou de Maracanã, na presidência do pastor Felmi, aqui é o missionário Rony, que é para o Amazonas. Estou em frente à minha casa, neste momento, estou preparando para uma viagem missionária. E quero convidar você a nos acompanhar assistindo esse vídeo. Venha conosco. E aqui iniciamos a nossa viagem às comunidades ribeirinhas que ficam próximas à nossa comunidade. Vão dar aproximadamente 1 hora de viagem até chegarmos nas comunidades. E nessa lancha nós levamos o nosso alimento, estamos levando também algumas roupas para fazer doação. E aqui nós chegamos depois do projeto de barco, nós temos que fazer esse trajeto andando até chegar às casas onde nós iremos compartilhar o Evangelho. Aqui chegamos na casa do presidente, ele nos recebeu muito bem, podemos conversar com ele, pedir autorização para estarmos na comunidade, aproveitamos para testemunhar para os seus filhos e também
para os pais. Logo depois, em outra comunidade, nós fizemos essas doações. Os ribeirinhos ficaram muito felizes em receber essas roupas e assim a viagem continuou. Seguimos anunciando a palavra de Deus, compartilhando, e não podemos deixar agora de parar para levar a pausa para o nosso almoço. Nós levamos tudo novamente na nossa lancha e na casa da irmã Arielle nós almoçamos, terminando o almoço e damos continuidade na missão. Aqui nós estamos orando, a minha esposa Elisa, por essa família que recebeu também. E assim finalizamos, chegando em nossa vila para descansar e ontem mais à noite teremos culto. Agora mostrarei um pouco do trabalho local na nossa vila. Aqui é eu e a Elisa, enfrentando o tempo de cheia na nossa comunidade. Assim nós continuamos levando a palavra de Deus, temos que andar por essas pontes, o caminho está todo alagado, caminhando, testemunhando, pregando a palavra de Deus, fazendo evangelismo, tanto para os adultos como também para as crianças. Para a glória de Deus, temos tido resultados e esses são pessoas que se batizaram na nossa igreja nesse tempo que estou aqui, mas ainda há muita terra para conquistar. Amém, irmãos. Eu fico muito feliz com esse trabalho. E como eu falei das dificuldades, né? Eles estão lá, caminhando. Quando ele fala ali de pedir autorização, lá tem uma cultura, eu estive lá um tempo, até conheci o Rony lá. Algumas comunidades têm o pajé, tem líder, né? E ele precisa autorizar você estar na comunidade, né? Até o barco missionário também, ele precisa avisar que vai chegar lá. E como o pastor falou, nós vamos trazer para a Assembleia, né, para votar, para nós adotarmos esse casal de missionários. Então já fiquem atentos, né, na próxima Assembleia, para termos esse casal aqui sendo apoiado pela nossa igreja, porque a dificuldade lá é muito grande. Então eu quero pedir aqui a irmã Laí que possa orar pelos ribeirinhos, por esse trabalho, por esse casal missionário. O senhor é o pastor aqui? Sim. O senhor não consegue falar com alguém? Mas não posso ficar esperando muito tempo, senhor. Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado por essa manhã, esse dia lindo que tu nos dá. E nesse momento de missões, Senhor, queremos colocar o pastor Rony, Senhor, a sua esposa, no teu altar, nesse trabalho, Senhor, que é tão difícil ali, Senhor, com aquele povo ribeirinho, mas que tu tens, Senhor, abençoado, que eles sejam cheios da tua graça, do teu Espírito Santo. Deus, livra de enfermidades em nome de Jesus. E aquele povo, Senhor, ali na beira daqueles rios, Senhor, que possam ser alcançados para a honra e glória do teu nome. Deus, e que nós possamos fazer parte, Senhor, deste trabalho, em nome de Jesus, com as nossas ofertas, com as nossas orações. Ser com o teu servo ali, Senhor, que eles sejam, Senhor, guardados por ti, que muitas vidas sejam ganhas para o teu reino através deste trabalho, Senhor, e nós possamos estar envolvidos com esta obra, Senhor, para que possamos também, Senhor, através deste trabalho, ganhar vidas para a glória do teu reino. Assim nós te agradecemos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Só um aviso, nós temos aqui o nosso colaborador aqui, do Uber, e tem uma pessoa que esqueceu alguma coisa no Uber, ele está ali parado, esperando, só para devolver. É Natália Bruna, não é isso? Michele Bruno, é uma Bíblia. Tem alguma Michele aqui que esqueceu? Michele? Alguém? Não está aqui não, né? Ok. Porque ele tá, que isso? É porque ele está. Nós que agradecemos, a gente sabe que. Né, eu quero agradecer. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Oi? Daniel, você está orando pelo Daniel, tá? Obrigado, gente. Vamos agora ter um momento da saída das bandeiras. Eu queria convidar a Flávia e a Lulu para estarem aqui, o Andriê, o Marcos Vinícius e
também as mensageiras, Helena, Carol, oi? Ah, pastor Sandro. Ok, pastor Sandro. Vamos juntos então agora orar pela nossa nação, né? Após esse momento da saída das bandeiras, vamos nos unir em oração. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, a nossa nação, colocamos diante de Ti, Senhor, o Brasil, o Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, as autoridades, Pai, alcança, Senhor, os governantes, aqueles que estão à frente, Senhor, tomando decisões, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é soberano, o Senhor governa, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter governantes debaixo da Tua vontade, Senhor. Faz assim. Senhor, levanta também a Tua igreja para fazer a diferença nessa nação, Senhor. Levar o Teu nome para que essa pátria, Senhor, seja Tua. Ó Deus, em nome de Jesus, faz assim. Faz assim, Pai, essa oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um momento de dízimos e ofertas, onde a gente pode estar, né, entregando para o Senhor aquilo que é dele. E junto com esse momento vamos estar cantando Vivemos para Jesus. Então a nossa oferta não é só, né, o valor que a gente coloca, não é só o dízimo. A nossa vida precisa ser uma oferta diária para o Senhor, né? Então que a gente, ao cantar e ao ofertar, a gente possa estar com o coração, né, entregue ao Senhor Jesus. Eu vou
Nesse momento, vamos estar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, mas também é um momento, eu acho que isso é mais importante, Deus, mais do que valor financeiro, onde a traça, né, e a ferrugem consome, o maior desejo de Deus é que você se coloque, se doe, abra o seu coração, se permita ser conduzido por Deus. Quando a gente fala minha pátria para Cristo, nós vivemos um momento de um país fracionado, onde até pessoas da igreja estão se odiando. Parece estranho isso. O Deus desse século tem dividido a igreja entre esquerda, direita, centro. E às vezes nós não percebemos como isso tem atrapalhado, como isso tem criado brigas. Conheço famílias que deixaram de se falar por questões políticas. Mas quando a gente olha para Jesus, é algo totalmente diferente. É o Evangelho da graça, da comunhão, da tolerância. Claro que nós, como cidadãos, temos os nossos entendimentos. Mas eu queria que, em nome de Jesus, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e que a gente possa entender que o verdadeiro problema do Brasil, e a única pessoa que pode solucionar a questão do Brasil é Jesus. Não é esquerda, não é direita, não é partido político. Que nós possamos anunciar esse Evangelho, que nós possamos olhar para a Bíblia e fazer escolhas de pessoas para nos liderar na política, que sejam pessoas que tenham preocupação com a palavra de Deus, que não venham a levantar nada que vá de encontro com a palavra do Senhor. E se alguém pensa diferente, que a gente ore, peça a Deus para tirar as escamas dos olhos. O Brasil vai ser muito melhor, e já diz a palavra do Senhor: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não brigue com seu familiar, não brigue com seu vizinho, não discuta nas redes sociais sobre isso, mas anuncie a esperança que é Jesus. É Ele, somente Ele, quem morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Não foi nenhum político, foi o Senhor Jesus. E na sua oração sacerdotal,
em João capítulo 17. Ele fala que eles sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Que nós possamos aprender a levar essa esperança. Se você tem alguma dificuldade com relação a isso, nós somos machucados às vezes por ideologia, mas eu te convido nessa manhã a refletir, a entender de verdade para que Deus nos chamou. E antes de orar, nós temos essa semana aí toda pela frente. Eu sei que algumas pessoas têm passado lutas, outras em agradecimento. Mas se você quer, um gesto de humildade, reconhecer que você não é forte, que a nossa força vem de Deus, e quer falar assim: Senhor, eu estou entendendo, eu estou muito envolvido em tantas coisas que não agregam nada. Eu quero ser um pacificador, não um divisor. Eu quero ser um arauto da tua palavra. Eu quero ganhar a minha pátria para Cristo. Eu quero anunciar a esperança. Fique de pé onde você está, que nós vamos orar por você. Se você sente esse chamado, fique de pé. Talvez você esteja tão envolvido. E o Brasil, o diabo, ele está fazendo isso. A palavra de Deus fala que um reino dividido não subsiste. E o diabo está usando essa estratégia para dividir o povo de Deus. Mas que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando no seu coração. Que você entenda que você é um soldado de Cristo. Que nós possamos anunciar o amor, a graça, a bondade, a misericórdia. Lutar, sim, por valores de Deus. E entender aquele que pensa diferente. Jesus, ele fala uma coisa interessante, que ele fala: saiam por aí, batam na porta, se alguém te receber bem, entre e coma com eles. Mas se receber mal, mas não fala para xingar não, gente. Ele fala: sai, vai embora. Que nós possamos estar mais unidos em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Pedir ao pastor Helder para vir aqui para fazer essa oração. A Priscila e o André estão aí? André está aqui. Cadê a Priscila? Está no almoço, né? Então à noite, aniversário dele de casamento. Quantos anos? 8 anos? Ih, tem muito tempo ainda. Pastor? Aniversário de casamento. É aniversário de casamento. Está todo mundo olhando ali, o nome dos dois na mesma data. Eles nasceram no mesmo dia, se casaram. Eles nasceram de novo quando se casaram. Aí, todo mundo questionando ali, é isso mesmo? Amém, amados. Uma reflexão muito importante, pastor Silvio. Isso, que o nosso coração esteja aberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos pela nossa nação, oramos pelo coração da tua igreja que foi conferido nesse período, Pai, de polarização política, que chegou a trazer esse mal tão grande para dentro das nossas igrejas, para dentro de famílias que foram separadas, nunca mais voltaram a se falar por conta desses posicionamentos políticos. Deus, que o Senhor possa restaurar o coração da igreja brasileira, de maneira que a maior bandeira que cada crente possa levantar não seja a bandeira do partido A, partido B, mas seja a bandeira de Cristo Jesus, Ele pregado, morto, ressuscitado, aquele que dá a vida eterna. Que essa seja a maior bandeira que um crente possa levantar na sua vida, dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, por onde quer que ele passar. Deus, que o Senhor possa curar essa mentalidade da tua igreja, em nome santo de Jesus. Que nós tenhamos humildade para reconhecermos
os erros que temos cometido como igreja, e que possamos ser levantados pelo Senhor, e que possamos retomar essa argumentação de autoridade bíblica e espiritual no nosso contexto, que verdadeiramente possamos colocar em prática aquilo que falamos, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, como nos orienta o apóstolo Paulo. Que isso seja prática no nosso dia a dia, e que o mundo, ao olhar para a igreja do Senhor, nós representamos essa igreja, assim como o apóstolo Paulo diz que a igreja era cartas vivas do Senhor, que o mundo, ao olhar para cada um de nós como crente, possa ver em nós essa fidelidade, essa coerência daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos, como crentes que levantam de fato a bandeira do Evangelho de Cristo acima de toda e qualquer coisa, em o nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hoje, só para falar, né, hoje nós tivemos, a família ali faltou, não pôde vir, receberam convite, não recebeu o café da manhã? Mas não pôde vir. Hoje tivemos um café da manhã, recebendo os novos membros da igreja, os congregados, né? Eu acredito que foi um momento muito gostoso, literalmente gostoso. Né? Quero convidar aqui o meu amigo, pastor Ramsés. Ele estará trazendo a palavra do Senhor. Ramsés recebeu um desafio, né, Ramsés? Ramsés vai estar em dezembro iniciando um novo trabalho na Espanha, na cidade de Barcelona, né? E vamos aqui ficar segurando as cordas desse missionário, e que já também faz um trabalho nas nossas Cristolândia, faz um trabalho, já foi nos Ribeirinhos também, conhece bem essa realidade, né? E é um homem de Deus que irá trazer a palavra do Senhor nessa hora. Vamos orar pela vida do Ramsés. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Usa o teu servo com poder e autoridade vinda do Espírito Santo, Senhor, para proclamar e anunciar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor use, ó Pai, como um machado afiado, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações, e que possamos entender a tua vontade para cada um de nós, Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, se tu uma bênção. Que desafio. Eu quis derrubar ele, né? Isso aqui é uma tática, eu faço sempre isso para quebrar, entendeu? Eu jogo assim, o pessoal faz, pô, aí já tem o quebra-gelo, tem o quebra-gelo, né, gente? Isso aqui foi um quebra-gelo, tá bom? Ao vivo é assim mesmo, né? Mas louvamos a Deus, né? Porque isso é a igreja do Senhor, né? Pessoas comuns, falhas, cheias de pecados, e a gente sempre tentando nos esvaziar para que Ele apareça, né? Nós somos um povo falho, mas um povo escolhido por Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pelo convite. Agradeço a Deus também por esta amada igreja, né? Cheia de amigos e amigas aqui. É uma honra estar aqui de novo, levando a palavra do Senhor e vendo o que o Senhor quer fazer no nosso meio, através do louvor, através de tantas coisas que a gente já viveu aqui nesta manhã, né? Nós vemos que hoje aqui no grupo do louvor, o menino parou o louvor e recomeçou. Eu estava meditando, e que lição poderosa. Não importa se estava ao vivo, mas ele entendeu que tinha que parar, porque para o Senhor requer excelência, né? E ele entendeu que parou e recomeçou. Eu estava aqui meditando
E já ali o Senhor falou profundamente ao meu coração, porque muitas das vezes o Senhor requer isso de nós. Nessa correria da vida é parar. Parar é automático e recomeçar. Assim que parabéns, né? Porque através desse servo o Senhor falou poderosamente comigo. Não se conservou, mas é momento muitas das vezes de recomeçar. E o Senhor quer continuar falando conosco, para recomeçar. E minha parte é para Cristo. Fala sobre Josué, né? E continuaremos falando, mas, meus irmãos, é muito interessante porque estava refletindo e meditando e orando durante esta semana e me lembrei de alguém que marcou a minha vida. E ao longo da história, Deus sempre usou homens comuns, homens simples, para liderar o povo de Deus. E de forma extraordinária, meus irmãos, Deus levantou um homem simples, um sapateiro, para revolucionar a evangelização mundial. E alguém que eu gosto muito, e alguém que marcou também a minha vida, este homem. E é interessante porque ele nasceu no dia 17 de agosto de 1761. E esse 17 de agosto eu me lembro porque é o dia que nasceu meu filho, Júlio. E esse homem, William Carey, nasceu numa pequena vila, em uma caverna, numa cidade pequena, uma vila, mas lá na Inglaterra. E ele vinha de uma família humilde, irmãos, assim como muitos de nós. Aquele simples, com um ofício, ele era sapateiro. E um dia é interessante, porque quando foi se envolvendo de família anglicana, lá no trabalho dele foi discipulado por alguém batista, e aí foi falando, e ele saiu da igreja anglicana e foi para a igreja batista, logo se tornou um pastor. Mas é interessante, o pai dele, professor, ele sempre procurava aprender mais. E um dia, indo caminhando, é um dia comum, porque esse trajeto ele fazia praticamente diário. E ele caminhando para uma fazenda, 14 quilômetros, para se encontrar com seu professor de hebraico. Ele já tinha uma sede por aprender outras línguas. E ali, naquele dia, caminhando, se encontrando com esse professor de hebraico para aprender essa língua, Deus falou profundamente no coração dele. E ele entendeu que o mundo era maior que aquela vila e que as ilhas britânicas. E é ali que ele teve um despertar missionário. E é muito interessante porque a vida de William Carey marcou o evangelismo, marcou as missões, conhecido como o pai das missões modernas. Foi alguém que fez muitas coisas e viveu uma vida para Jesus. E ele tem ele escreveu um panfleto que relata uma investigação sobre a obrigação dos cristãos em empregar meios para a conversão dos pagãos. E esse relato, esse texto é considerado hoje, queria compartilhar com a igreja, é considerado hoje a base teórica das missões modernas. Ele entendeu que o mundo precisava ser alcançado, os pagãos, e ele se tornou, através desse texto, foi conhecido e profundamente os missiólogos usam como uma base das missões modernas.
esse homem simples, sapateiro. William Carey sentiu-se como tudo crente verdadeiro deve se sentir: a perdição de uma humanidade sem um Salvador, Jesus Cristo. E é assim que todos nós deveríamos nos sentir. E deu início a este movimento tão grande de missões. Aquele homem sapateiro, aquele homem que tinha um trabalho comum, ele tinha uma frase que ele falava, que dizia que se eu faço sapatos, eu faço para a glória de Deus. Tudo, irmão. Não precisa fazer algo grande, pode ser algo simples, como o irmão parou hoje o louvor e fez para a glória de Deus. Deus olha para nós, mesmo sendo pequenos, e diante de quem somos, Ele olha os nossos corações e não aquelas coisas grandes que tentamos fazer, mas como estamos fazendo essas coisas? Estamos fazendo para a glória de Deus? Às vezes estamos fazendo muitas tarefas, não é verdade? E nos perdemos no meio dessas tarefas, fazendo tanto, quando a gente não percebe, meu Deus, eu mesmo sou o primeiro. Quem me conhece, ando acelerado assim, no máximo. E tem horas que eu falei, eu não fiz isso para o Senhor. E às vezes estamos na igreja, estamos no campo missionário, e fazemos porque às vezes somos mandados, mas estamos fazendo para a glória de Deus. Meus irmãos, William Carey, esse personagem, ele foi fundador de uma visão global de evangelização. Ele foi um homem simples, mas transformado. Um visionário missionário. Olha que interessante, meus irmãos, e seu lema missionário diz assim: espere grandes coisas de Deus. Aprenda grandes coisas. Empreenda grandes coisas para Deus. Olha que interessante, empreender grandes coisas para Deus é o que Deus espera de cada um de nós. E meus irmãos, pela segunda vez quebrando o gelo, que o pastor Sermi já quebrou o gelo, aprendendo com William Carey, esse pai das missões modernas, eu queria dizer e confessar agora que me lembro muito bem, eu dirigi a carreta missionária, estava no Nordeste, e fazendo missões, mas esse dia eu cheguei na conferência no Recife, estava lá na conferência anual da convenção, e nesse dia eu encontrei lá o meu pastor no Rio, mas a gente não tínhamos combinado nada. Eu estava pela junta e ele foi lá porque ele foi pregar naquela convenção, mas a gente não conversou. E a gente se encontrou lá e disse: olha, Ramsés, guarda esse livro que eu ganhei e guarda para mim. E ele sabe o meu amor pelos livros. E ali tinha aquele livro precintado, e eu ousadamente abri o livro, e eu fiquei lá e falei: posso ler? Pode. Claro, pedi permisso, abri aquele livro. 2 semanas depois, porque eu ainda continuei em missões, era um livreto tão pequeno, e era a vida desse homem, William Carey. Meus irmãos, eu já fazia missões, já estava envolvido com missões, mas naquele dia, o Senhor plantou no meu coração um desejo
verdadeiro, algo que vinha dos céus. E vendo essa história desse homem, alguém simples como nós, há tanto para fazer, meus irmãos. Como o pastor Semir diz, sou Ramsés, marido de Jaqueline e pai do Júlio. Esta é a minha família. Jaqueline, minha princesa, hoje não pode vir porque está trabalhando na área da saúde. E meu filho está lá com os colegas já, né? Bem turmado aqui na igreja. E nós somos uma família que serve ao Senhor. Serve a igreja local, serve o povo batista. E sim, fomos desafiados. Eles são de Goiás, mas a gente mora no Rio já há alguns anos. Eu sou de Barcelona. Eu moro no Brasil um pouco mais de 15 anos. Tenho andado por esse Brasil, praticamente, não tudo, né? Porque o Brasil é um continente tão grande. Mas sim, em todos os estados tenho esse privilégio de ter aprendido com tantas culturas lindas que o Brasil tem. E quando diz minha pátria para Cristo, meus irmãos, que desafio isso. Conhecendo um pouco o Brasil, o vídeo foi passado dos ribeirinhos, o pastor junto com a sua esposa, tantos desafios, né? Às vezes estamos aqui sentados no conforto, com ar acondicionado, não é verdade? Mas isso não é a realidade do Brasil todo. E nós sabemos que minha pátria para Cristo, existem muitos desafios, meus irmãos. Do norte ao sul, leste ao oeste. E cada cidade, cada estado com suas peculiaridades, com suas porções de sabores, de culturas, de sotaques, de palavras diferentes linguísticas. É muito interessante o Brasil, uma terra que aprendi a amar. Mas eu queria compartilhar com vocês esse texto que minha pátria para Cristo, esta campanha tão conhecida, né, que durante o Brasil todo, do norte a sul, estamos falando. Imagino que já teus irmãos decoraram, né? E se não, a gente vai acompanhar aqui a leitura bíblica, por favor, em Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo 1. Se a gente começar em Gênesis, a gente vai sair daqui no domingo que vem. Mas se aparecer, se não, quem puder acompanhar com o smartphone ou com a Bíblia, Josué capítulo 13, aí está. O irmão não quis ficar até a semana que vem. Josué, diz assim a palavra de Deus. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir, ou ficou para conquistar. Só até aqui, meus irmãos. Interessante, quando a gente lê, relê, volta ao texto, e é tão interessante quando a gente aprende um pouco sobre a vida deste grande líder, Josué. Josué, então, um grande guerreiro, né, que atravessou o Rio Jordão. Nós conhecemos um pouco a história. Ele viu as muralhas de Jericó cair, e ele viu exércitos sendo derrotados pelo braço forte do Senhor. Josué, a vida de Josué é impecável. Você vai acompanhando Moisés, sendo discipulado por Moisés. E que privilégio! Josué
participa do deserto, participa das batalhas. Josué foi um líder bem treinado, não é verdade? Alguém que não era, como disse aqui, né, um calouro, alguém que é um novato, alguém que chegou agora e é um aprendiz. Josué já era alguém muito experiente. Josué, então, tinha conquistado muitas coisas. Mas quando nós nos reparamos para o texto, meus irmãos, agora está velho, cansado, com marcas de batalha no corpo e na alma. Josué está cansado. Ele poderia pensar: cumpri meu papel, agora posso descansar? Não é verdade? Já cumpri meu papel, já fiz tantas coisas, mas agora chegou o tempo de descanso. Imagino Josué já sendo uma idade avançada, assim dizem as Escrituras, porém, quando já idoso, vem a voz de Deus, firme e clara: ainda muitíssima terra para ser conquistada. Que verdade, Israel já tinha conquistado tantas coisas, vencido muito, mas não havia conquistado tudo. Tinha conquistado muito, é verdade, mas não tudo, meus irmãos. Deus não está dizendo aqui apenas que havia fronteiras geográficas. Não, irmãos. O texto deixa claro, Deus está dizendo: o meu plano é maior que a sua vida. O meu propósito ultrapassa os seus limites pessoais. Olha que interessante, Deus falando com Josué: meu plano é maior que a sua vida. Os meus propósitos ultrapassam, Josué, a sua limitação pessoal. Ainda, Josué, há povos, ainda, Josué, há cidades, ainda há famílias que precisam conhecer o Senhor dos Exércitos. E é assim, meus irmãos, que nós podemos ver e enxergar esse texto com o tema desta campanha: Minha Pátria para Cristo. Como está nossa pátria? Já recebeu a luz do Evangelho? Segundo os dados, né, do IBGE, né, os dados altíssimos, né, quase 70%, que o povo já ouviu falar de Jesus, mas só olhar ao nosso redor e ver o que realmente nós temos: famílias em crise, jovens perdidos, às vezes nas drogas ou em outros submundos, outros pecados. Políticos, então, como pastores, mergulhados, né, na corrupção. Corações endurecidos pela incredulidade, meus irmãos. E a mensagem de hoje é um chamado para levantarmos nossa bandeira do Evangelho, e declarar: minha pátria para Cristo, meu bairro para Cristo, Maracanã para Cristo, minha família para Cristo, meus amigos para Cristo, no meu trabalho, ganhar eles para Cristo. Às vezes estamos enxergando geograficamente, mas muitas das vezes precisamos alcançar nossa casa para Cristo, a nosso redor, nossa comunidade, Maracanã para Cristo. Eu estou acompanhando essa igreja maravilhosa
o trabalho que estão fazendo nas ruas. É o culto azul. Culto azul. Agora essa programação com as mulheres, com as famílias, com os jovens, com os adolescentes, apoiando o ribeirinho. Que trabalho lindo. Mas isso não depende somente da liderança, dos pastores e líderes. Não. Isso é um chamado para a unidade do corpo de Cristo, um chamado para a igreja, meus irmãos. Há muita terra a ser conquistada. Isso significa que há muitas pessoas a ser alcançadas, irmãos. E como fazer isto? Primeiro, precisamos entender que a missão é inacabada. Reconheça o tamanho do desafio missionário. Precisamos reconhecer, meus irmãos, o tamanho desse desafio, para nós entender que a missão está inacabada. A pátria para Cristo só será realidade quando entendemos que há muito para ser conquistado, meus irmãos. É interessante que um teólogo, John Knox, vai dizer, olha aqui, vai dizer ele que dai-me Escócia para Cristo, senão eu morro. Será que nós podemos trazer essa frase para nós e dizer, dai-me o bairro do Maracanã para Cristo, senão eu morro. Há muito a ser conquistado, meus irmãos. O desafio da terra não conquistada, e nós podemos ver neste primeiro versículo que revela que apesar das vitórias, meus irmãos, apesar de todas essas vitórias que Josué estava participando, ainda havia territórios dominados pelos povos pagãos, que não conhecem a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, um Deus que transforma qualquer realidade. Hoje, mesmo com igrejas espalhadas por esse Brasil, a idolatria, o pecado, a violência, nós podemos ver, ainda reina. Meus irmãos, há muitos lugares nesta nação e fora dela a ser conquistado. Já pensaram uma casa que tem vários cômodos, mas sempre tem um cômodo que é aquele quarto da bagunça. Toda limpinha a casa, mas aquele cômodo, se vê uma visita, fala, ali não entra não. Pois é, trazendo essa casa limpa, mas tem um cômodo sujo. Muitas das vezes nos esquecemos desse cômodo e se limpa quando se puder. Nos concentramos em outras áreas. Às vezes ali é aquele cômodo que ninguém quer entrar, ou na gente nem entra, só aquele que guarda algumas coisas velhas, mas também precisa ser cuidado, não pode ser esquecido. Meus irmãos, não pode ser esquecido. Assim é nossa pátria para Cristo. Tem lugares que às vezes estão perdidos ou esquecidos, porque são difíceis de chegar, mas a gente precisa abrir os olhos e entender que há muito a ser conquistado. E esta terra, meus irmãos, somente pode ser conquistada se o povo for obediente. Olha que interessante, quando eu fui no capítulo todo de Josué, a gente vê no primeiro capítulo, a gente faz um retrocesso quando vê no primeiro capítulo. Olha que interessante, de Josué 7, de Josué 1, versículos 7 e 8, ele vai dizer: então somente ser forte e muito corajoso para ter esse cuidado de fazer segundo toda a lei que meu povo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde que tu andares.
não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9 também diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Olha que interessante, para nós entender que precisamos avançar e alcançar essa pátria para Cristo, então a gente precisa entender a palavra de Deus que diz: Josué, povo do Maracanã, Ramsés, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. O nosso alvo é naquela cruz, e entender que nosso alvo é Jesus. Não nos podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e ainda disse mais: não te afastes da minha lei, deste livro. Para nós alcançar essa pátria para Cristo, primeiro precisamos entender que nós temos que andar no caminho da obediência do Senhor, porque então haverá um reflexo em nossas vidas, aparecendo Cristo. E às vezes não é levar a palavra assim, falar somente versículos bíblicos. Eu tive uma experiência agora, voltei para casa depois de 17 anos. Minha família, ninguém é cristão. Minha família, que falo sem ser esposa e filho, o pai já partiu, mas a mãe, irmãos, primos, tios, ninguém. E eu passei lá 45 dias. Eu não abri a Bíblia e falei para eles sobre Jesus. Porque senão poderia haver criado uma barreira religiosa. E aí é quando nós precisamos ser discípulos de Jesus e ter vida na vida. E mamãe, você vai no mercado, eu vou com você. Eu levo suas compras. Mamãe, você vai ficar 45 dias. Seu banheiro vai estar um brinco. A sua sala, a sua cozinha. Meu filho, você tantos anos que está fora. Não, mãe. Ela não entendia o porquê. Mas se passaram. Minha esposa, então, passava a roupa toda. Colocava a máquina para lavar lá. Meu filho, todos os dias, 12 anos, se vocês perguntarem para ele, um grande leitor da palavra de Deus, para a glória de Deus, e praticante. Ele todo dia lendo a palavra, e minha mãe olhando o menino, adolescente. Alguém que poderia estar agora no videogame, não é verdade? Com essa idade, 12 anos. Mas ele lendo a palavra, acompanhando a mamãe também, as compras, sendo aquele menino gentil. Então, a minha mãe, sem entender nada, foram passando os dias, a família, e perguntando: quem sois vocês, filho? E eu falei: mãe, somos nós, alguém como você. Não, filho, meus amigos e a família levaram um choque. E a gente entendeu, Deus nos mostrou que a gente precisa pregar com a nossa vida mais, que, claro, a gente precisa expor as Escrituras, porque a palavra liberta, mas muitas das vezes a gente vê, eles veem a gente dentro da igreja como os crentes que vão no domingo, louvam o Senhor, mas que fora vê a gente pessoas diferentes. Então, se a gente precisa alcançar essa pátria para Cristo, a gente precisa voltar às Escrituras, e nesses versículos que diz: Ramsés, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso.
nem te espantes, porque o Senhor é contigo, meus irmãos. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, meus irmãos. A gente precisa ser como uma tocha acendida com incenso no meio da escuridão. Que as pessoas olhem para nós como uma tocha carregando a luz de Cristo. Que quem brilha em nós é Cristo. Se tem alguém que brilhar. Mas a gente precisa ser. Nos nossos trabalhos, na nossa comunidade. Olha, e essa experiência que eu tenho foi uma experiência única. Não foi nada planejado, não foi nada programado. A gente se reuniu com a esposa, não, a gente vai fazer isto, não. A gente só vai ser, falei para eles, sejam vocês. Até porque a gente não consegue ser outra pessoa por muito tempo. Seja você. Eles também viram que a gente também é falho. E quando a gente errava, porque a gente errou várias vezes, a gente pedia perdão e refletia. Porque a gente é humano, a gente erra. O Senhor não espera de nós que sejamos perfeitos, mas que entendemos que a gente mesmo errando, a gente precisa colocar nossos olhos para Cristo. Eu queria que a mídia, se fosse possível, colocasse agora um vídeo para nós refletir. Um vídeo muito curto, se for possível, sobre uma menina que me chamou a atenção. Eu queria, por favor. Tem muita gente aqui, porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas da terra têm a nossa mão, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês me ensinem como eu quero ser missionária, e eu gosto muito para me orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, a gente abrir o coração. Eu quero que as pessoas que não sabem Deus também abrem o coração para Ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus que Ele abre a igreja e centraliza a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. Eu estou muito feliz, eu orei muito. Eu orei, chorei para Deus abrir, Ele ouviu. O Senhor ouviu a minha oração. Eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas, porque Deus Ele está cuidando, porque eu sei disso. Eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionário para ter minha própria igreja. Irmãos, cada vez que eu assisto esse vídeo, eu choro. Olha quantos ensinos dessa criança para nós. Essa menina orava para Jesus mandar um missionário, uma missionária, porque a igreja dela era a única igreja na comunidade que estava fechada, uma igreja batista. E ela orava com esse objetivo. Senhor, lá no norte do país, perto da Guiné Francesa, para aquelas bandas lá, algum lugar muito difícil de chegar, um lugar esquecido pelos homens, mas não pelo Senhor. O Senhor ouviu as orações dessa criança. Olha que interessante, meus irmãos, para abrir a igreja
que nós possamos ter o sonho dessa criança. O sonho dela, meus irmãos, não está em ter uma casa na praia, não que está errado, não. Se tiver, me chama. Mas o sonho dela, meus irmãos, não estava nas coisas terrenas. Ela tinha um sonho espiritual, um sonho de alcançar pessoas. Porque ela tem a certeza de que ela foi salva por Jesus Cristo e que pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. O sonho dela não está nas coisas materiais. O sonho dela é ser missionária. Aliás, ela pode ser pequena de estatura, ela é uma gigante missionária que nos traz lições valiosas. É proclamar o Evangelho. O sonho dela é ter uma igreja. Olha aí. A gente pensa, quando você conversa com os adolescentes, hoje meu filho, saíamos de casa e íamos a vir com uma moto. Tem uma moto que é só a misericórdia de Jesus. Se pegar um buraco, não tem nem olho nas bengalas. Aquele é um desafio. E eu peguei meu filho com os capacetes, vamos para a igreja hoje. E olhou para mim com o blazer, a Bíblia, os capacetes e falou: papai, vou pregar com... Você vai ir de moto? Ele falou assim: mas pastor vai de moto pregar na igreja? Ele disse: poderia pastor ir de BMW, de carro? Eu falei: filho, isso não é o que o papai ensina em casa. Isso é verdade, papai. Aliás, você já entrou no meio? Você não, papai. Então, às vezes os sonhos, a gente precisa reeducar os sonhos, acham que coisas materiais. E Deus foi tão bom que estava saindo o nosso amigo ali, pastor, vindo para cá. Eu falei: pastor, você está indo para a igreja? Ele disse: sim. Eu estou indo lá compartilhar a palavra. Ele disse: estava vindo de Uber, eu deixei aquela moto com aqueles capacetes naquele momento. E a gente vê de Uber para a glória de Deus. São as coisas simples. Não tenha olhos nessas coisas que nos distraem. E que sejamos como essa menina, com esse coração, olhando para as coisas dos céus. Como diz o pastor Semir hoje, onde as coisas terrenas aqui, as tralhas, tudo, o ferrugem, tudo vai acabar. Mas que nós possamos depositar, ofertar, nós possamos ir, possamos orar, possamos interceder por missões, porque há muito a ser conquistado, meus irmãos. Há muito a ser conquistado. Que nós possamos ter esse olhar como essa gigante missionária, que aparentemente era um lugar esquecido, mas Deus ouve as nossas orações. E isso, meus irmãos, ela deu um testemunho, disse que levava muito tempo orando, e ela não desistiu. E quando os missionários chegaram, ela, meus irmãos, não se esqueceu de que foi o Senhor que ouviu as orações. Minha oração é que o Senhor continue, meus irmãos, que nós possamos acordar, despertar e entender que há muito a ser. Há muita terra, há muitíssima terra a ser conquistada. E meus irmãos, se tem alguém aqui já idoso, lembre-se dessa palavra. Você pode estar aposentado pelo INSS, mas ninguém se aposenta de Jesus. Ninguém se aposenta de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria apenas só compartilhar isso com os irmãos e ver como Deus usa essas crianças. Ouve o clamor. E Deus usa também pessoas idosas, pessoas já com idade avançada,
para ouvir uma voz clara do Senhor. Josué, ainda há muito para fazer, porque não são suas forças, o seu cansaço. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, e Ele é quem renova as nossas forças. Zacarias já vai dizer: não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Ele que renova nossas forças. Não é a idade, quem capacita é o Senhor. Ele que renova nossas forças. Ele não escolhe somente jovens para servir nos campos. Os campos estão brancos, mas precisa de gente para a colheita. Que essa palavra desafiadora, ela venha ser implantada nos nossos corações e aprender com aquela menina. Uma igreja que ora, uma igreja de joelhos. É ali que começa minha pátria para Cristo. Amém? Eu queria passar agora para o Ministério do Louvor, que vai estar aqui agora continuando em culto. Mas antes eu queria fazer uma oração. E todos de cabeça ou fechando os olhos, fiquem à vontade, ou com os olhos abertos. Vamos agora agradecer ao Senhor porque a sua palavra aqui foi exposta, porque este mensageiro apenas pediu ao Senhor para poder se esvaziar, para poder expor a palavra santa do Senhor e glorificar o Senhor. E que essas escrituras ela continue falando aos nossos corações, como esses missionários lá na Amazônia, esse casal e tantos desafios no sul, todos os territórios do Brasil e fora do Brasil. Minha pátria para Cristo, minha família para Cristo, meu bairro para Cristo, este país para Cristo, este estado para Cristo, as nações para Cristo, porque a tua palavra diz em Mateus 28, o Senhor nos deixou essa ordenança aí, então, e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até os confins da terra. Ou seja, há muita terra a ser conquistada, meus irmãos. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, para que o Senhor continue falando aqui com cada pessoa aqui, com aqueles que estão também através da internet, nas redes sociais, para que se alguém foi tocado, alguém em casa também, e se senta, tenha uma disposição de ofertar ou de enviar o ID ao campo, entendam que não é a idade, mas que o Senhor diz: eu sou teu Deus e eu sou quem renovo as tuas forças. Não é a tua idade, é a tua disposição, a minha disposição, a nossa disposição. Que os nossos corações estejam inclinados ao Senhor, com pureza, assim como essa menina, essa criança que nos trouxe lições valiosas. E comecemos a partir da oração e clamar: Senhor, usa-me, Senhor, como uma tocha no meio da escuridão. Usa-me, Senhor, para poder proclamar a tua palavra, Senhor, através da minha vida, através das tuas santas escrituras, Senhor. O meu desejo é que todos nós possamos voltar, Senhor, assim como foi no começo deste culto, parar tudo e recomeçar e dizer: Senhor, eu estou disposto, Senhor, a continuar com esse coração obediente a Ti, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas confiar em Ti, porque a Tua palavra diz: eu sou contigo, não temas. Minha oração é de gratidão a Deus, porque o Senhor falou profundamente no meu coração.
mas também agradecer a este povo. E se alguém aqui sentiu também que o Senhor chamou ele, depois venha conversar com os seus líderes, para que possam orientar também melhor como poder fazer e continuar nesta missão que não é nossa, mas é uma missão de Deus. Essa missão sempre partiu do coração de Deus, e que Ele venha a transformar os nossos corações, os nossos lares, as nossas vidas, as nossas famílias. Esta igreja amada seja transformada, uma igreja como ela já é, mas que a minha oração para que ela continue e venha avançando e expandindo as tendas no campo missionário, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz amém. Dá-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha noite como onde sobre as águas como abrigo do deserto. Deixa que acerto ao teu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, forma-me conforme a tua palavra, enche-me até se ache só a ti. Pode ficar de pé nessa manhã? Usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo do deserto. Preste aqui acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite.
brincadorão, né? Você já vencia às 2 horas, às 18h30. A lembrancinha, nós tomamos sexo. Temos uma lembrancinha assim. Espera aí, não foto. Espera aí, foto. Obrigado. Irmãos, e que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, estejam com a igreja para sempre. Amém.